10h56 da manhã, o presidente Jair Bolsonaro e o presidente russo Vladimir Putin começam a falar neste momento. Vamos acompanhar então e ver se a gente consegue também ver a tradução que é feita logo depois das falas de ambas as autoridades. Бразилии господина Jaira Bolsonaro за то, что он принял приглашение и прибыл в Россию с официальным визитом. Это первый приезд президента в страну. В нашу сторону. Отмечу, что Россию и Бразилию традиционно объединяют отношения дружбы и взаимопонимания. Стратегическое партнерство между нашими странами охватывает самые разные сферы. Мы сообща стремимся развивать политические, экономические и гуманитарные связи. Teсно взаимодействуем на международной арене, в том числе в рамках... Nós não estamos acompanhando a tradução que é feita ali durante a organização do evento, então por isso não conseguimos agora dizer para você exatamente o que está falando o presidente Vladimir Putin, que vai falar primeiro, assim como aconteceu mais cedo com o secretário das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov. Depois, provavelmente, fale o presidente Jair Bolsonaro, que então nós vamos conseguir transmitir para você, que vai falar em português, e há a tradução simultânea para Vladimir Putin. Eles que se encontraram pela manhã, fizeram um primeiro encontro, onde o presidente Jair Bolsonaro disse estar solidário à Rússia. E depois, claro, vão tratar, e trataram de outros assuntos que faziam parte já da agenda do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro nesta visita que já estava agendada antes mesmo do início da tensão entre a Rússia e a Ucrânia. Entre os assuntos, a questão do agronegócio, a importação de fertilizantes por parte do Brasil, em relação à segurança, tecnologia para reforçar a segurança de dados aqui no Brasil e também tecnologias que seriam importantes para o país para reforçar as forças de segurança e a atuação dessas forças aqui no país. Nós vamos mantendo essa imagem e também essa transmissão ao vivo. Os jornalistas que foram credenciados acompanham isso lá também e assim que tivermos informações sobre as falas do presidente Vladimir Putin, a gente vai atualizando para você, aguardando também o que vai dizer o presidente Jair Bolsonaro, que foi aconselhado pelos seus assistentes a não entrar na seara da tensão entre Rússia e Ucrânia, mas que, segundo as informações que nós tivemos por meio dos nossos analistas hoje, algo deve ser mencionado sim pelo presidente Jair Bolsonaro. Elisa. Nós temos também Matias Monteiro, nosso repórter enviado à Rússia, que está acompanhando essa movimentação da comitiva brasileira nessa visita ao território russo, ao encontro também com Vladimir Putin. Em breve, Matias também vem trazer para a gente as impressões deste encontro e agora você vê o presidente Jair Bolsonaro, que está ali com o fone, ouvindo essa tradução das palavras do presidente russo. Mais cedo, então, como o Cine já falou aqui, no encontro dos ministros de Relações Exteriores da Rússia e também do Brasil, havia uma tradução ali em tempo real, um português de Portugal, mas que a gente conseguia entender alguma coisa. Por enquanto, eles não têm feito essa transmissão, traduzindo, então, a língua russa, para que você com a gente aqui no Brasil pudesse acompanhar o que está dizendo o Vladimir Putin. Mas a expectativa é que, assim que termine a sua fala, o presidente Jair Bolsonaro também comece a falar nessa coletiva com a imprensa. Relembrando então um pouquinho do que o presidente fez já nessa programação, começou com uma cerimônia que o presidente participou no túmulo de um soldado desconhecido, foi em Moscou mesmo e essas imagens já foram disseminadas aí para todo mundo, foi o início da programação do presidente. Na sequência, a imagem que nós acompanhamos do encontro então de Vladimir Putin com o presidente Jair Bolsonaro, ambos acompanhados de seus tradutores, não é, para conseguirem se comunicar, trocaram algumas palavras. O presidente brasileiro disse que se solidarizava com a Rússia e é uma mensagem bastante significativa que a gente trouxe aqui a análise de alguns entendidos do assunto, especialistas, professores, analistas, para a gente compreender o que significa um posicionamento como esse no Brasil, neste momento militar para a Rússia em relação à Ucrânia. Depois desse encontro, os presidentes foram para um almoço. Aí é um momento que, por mais que nós quiséssemos saber o que estava sendo dito, a imprensa não teve acesso. Os presidentes almoçaram e, após a sobremesa, vieram ali a público. E é o que você acompanha agora com a gente. Essa declaração local, então, do presidente russo, acompanhado do presidente Jair Bolsonaro, que foi
recebeu algumas indicações, lógico, sobre o posicionamento em relação a essa comunicação com o representante de um outro país que passa por um momento delicado militar, e a indicação seria de não fazer menções a esse relacionamento ou não relacionamento, não é, da Rússia com a Ucrânia. E nós aqui do Brasil seguimos acompanhando nessa missão Breaking News o pronunciamento tão importante dos dois presidentes que em breve, em instantes, deve ser ocupado pela voz de Jair Bolsonaro. Pois é, e por que o presidente Jair Bolsonaro decidiu manter essa visita? Segundo, contaram seus assistentes aos nossos analistas, porque a Rússia é um dos 15 maiores parceiros comerciais do Brasil. Só no ano de 2021 foram movimentados mais de 7 bilhões de reais nesse comércio bilateral entre Brasil e Rússia, algo que superou em mais de 3 bilhões de reais os pouco mais de 4 bilhões que foram movimentados lá em 2020. Maior valor, inclusive, desde 2008, principalmente nessa cadeia do agronegócio, nesses investimentos que são feitos. Recentemente, inclusive, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento comemorou ali, inclusive publicou nas redes do MAPA, que é o ministério que ela rege, a comemoração pela aquisição de uma empresa, de uma parte de fertilizantes da Petrobras, que fica ali na cidade de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. Essa parte que foi adquirida por uma empresa russa e que agora está passando por uma análise ali burocrática para que de fato passe a fazer parte então dessa empresa russa. Por conta disso, a gente consegue entender também por que há um interesse do Brasil em manter essas relações, que do lado de cá há o interesse em ampliar a exportação de carne e soja e do lado de lá o interesse também de se importar fertilizantes. A gente vai seguindo com essa programação e já passando o bastão também para os nossos companheiros aqui ao vivo, Daniel Adjuto e Marcela Raal. Boa cobertura para você, meus amigos. Bom trabalho, boa tarde, gente. Aliás, bom dia ainda, mas boa tarde na Rússia. Bom dia, Elisa, também Evandro, bom descanso aí para vocês. A gente segue nessa cobertura especial que a gente está fazendo da viagem do presidente Jair Bolsonaro à Rússia, ele que se encontrou já com o presidente russo Vladimir Putin, já trocaram as primeiras palavras em público, almoçaram e agora a expectativa para esse pronunciamento dos dois. Bom dia, Daniel. Bom dia, Marcela. Live CNN ligado, portanto, a expectativa para o que o presidente Jair Bolsonaro vai falar nesse discurso após o encontro com o Vladimir Putin. Na primeira fala, ali que eles trocaram pouco antes do início da manhã, Bolsonaro diz que é solidário à Rússia e tratou, inclusive, de questões comerciais. O presidente, lembrando para você, trouxemos esse bastidor aqui no live com Gustavo Uribe, que foi aconselhado a não tocar no assunto Ucrânia, justamente pela escalada de tensão que vive a Rússia, a Ucrânia e também os Estados Unidos. Então, a expectativa agora é pela fala do presidente Jair Bolsonaro. Também Vladimir Putin, o presidente russo, fala nesse momento que a gente vai acompanhar com tradução de Natália Graue. Em conclusão, gostaria de agradecer ao senhor Bolsonaro pelo trabalho conjunto. Estou convencido que as negociações de hoje promoverão o futuro fortalecimento das relações russo-brasileiras para o bem dos povos dos dois países. Em conclusão, excelentíssimo senhor presidente, eu sei que ontem no Brasil ocorreu um incidente muito triste. Depois de fortes chuvas, tem vítimas. Gostaria de exprimir minhas condolências ao senhor. Agradeço a todos vós a solidariedade para com a população. Senhor presidente Putin, conversamos por quase 2 horas, uma agenda bastante profícua e de amplo interesse dos nossos países. Agradeço a teus votos de solidariedade para com a população de Petrópolis, Rio de Janeiro, que foi acometida no dia de ontem por uma catástrofe. Que Deus conforte os seus familiares. Senhor presidente, compartilhamos de valores comuns, como a crença em Deus e a defesa da família. Também somos solidários a todos aqueles países que querem e se empenham pela paz.
Temos uma colaboração intensa nos principais foros internacionais, como o BRICS, G20 e as Nações Unidas, onde defendemos a soberania dos Estados, o respeito ao direito internacional e a Carta das Nações Unidas. Constatamos a retomada do comércio bilateral aos níveis anteriores à pandemia. O Brasil é uma potência, em especial no agronegócio. Existe mútuo interesse da nossa parte no comércio de fertilizantes, o que eu sou grato ao prezado amigo. Notamos o interesse russo em plantas habilitadas brasileiras para aquisição de produtos de origem animal. Reativamos, o ano passado, o Conselho Empresarial Brasil-Rússia, que prossegue em reuniões na tarde de hoje. No campo da energia, existem amplas oportunidades para ampliarmos negócios nas áreas de exploração de gás, petróleo e derivados. Desejamos aprofundar o nosso diálogo de alto nível em temas como exploração em águas profundas e hidrogênio. Temos interesse nos pequenos reatores nucleares modulares. Registramos também a primeira edição da reunião de consultas em defesa e relações exteriores entre nossos ministros do exterior e da defesa, que se realiza nesse momento. De forma muito especial, quando alguns países questionaram a Amazônia como patrimônio da humanidade, eu quero agradecer a sua intervenção, que sempre esteve ao nosso lado em defesa da nossa soberania. Muito obrigado. O presidente Putin e eu atribuímos elevada prioridade à dinamização da aliança tecnológica entre Brasil e Rússia. Sugeri trabalharmos juntos em áreas de ponta como nanotecnologia, biotecnologia, inteligência artificial, tecnologias de informação e comunicações e pesquisa em saúde e oceanos. Sobre o meio ambiente, Brasil e Rússia abrigam as duas maiores extensões florestais do mundo. Decidimos estabelecer diálogos sobre biodiversidade e sustentabilidade. Lembro a todos que a nossa matriz elétrica, corresponde a 85% de fontes não renováveis contra 28% do mundo, ou melhor, de fontes renováveis. Como conclusão, continuaremos a aprofundar e expandir nossa agenda bilateral em benefício dos nossos povos. Esse nosso encontro de quase 2 horas, repito, foi bastante profícuo. É sinal que duas grandes potências têm muito a avançar, a interagir para o benefício dos nossos povos. E repito, o mundo é a nossa casa e Deus está acima de todos nós. Pregamos a paz e respeitamos todos aqueles que agem dessa maneira. Afinal de contas, esse é o interesse de todos nós. Paz para o mundo. Muito obrigado, presidente Putin, pela acolhida, pelos temas tratados conosco e pela confiança depositada em nosso país. Muito obrigado. Essa foto que vai circular a partir de agora, o aperto de mãos entre Jair Bolsonaro e Vladimir Putin. Bolsonaro seguiu sim o que foi aconselhado e não falou diretamente sobre a Ucrânia, mas trouxe recados sobre a necessidade de se proteger a soberania dos países e também fez apelo à paz.
indiretamente toca no assunto da Ucrânia, mas não aborda, não se coloca ao lado da Rússia ou ao lado dos oponentes. Então, a fala do presidente Jair Bolsonaro destaca ainda toda a relação comercial, a necessidade de ampliar não só a questão de energia e do agronegócio, principalmente com os fertilizantes, que era um dos temas principais que nós abordamos aqui no Live CNN, mas trata também da questão ambiental, mostrando que Vladimir Putin, e agradecendo a ele, o presidente Jair Bolsonaro, a Putin, de que Putin foi um dos presidentes que mais defendeu o Brasil quando o país foi criticado quanto à proteção da Amazônia. E falou, né, Marcela, de abrir o diálogo com a Rússia sobre a questão ambiental e sustentabilidade. Exatamente, sobre essa questão envolvendo, né, o conflito, a tensão com a Rússia e o Ocidente, Bolsonaro disse exatamente isso: somos solidários a todos os países que querem e se empenham pela paz, porque antes, aquela primeira conversa que eles tinham tido, que a gente até chegou aqui a mostrar na CNN mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro falou que era solidário à Rússia, mas não especificou do que se tratava essa solidariedade no momento de extrema tensão entre a Rússia e a Hungria, nesse momento em que pode haver essa invasão ou não da Rússia para a Hungria. E aí, claro, o presidente agora... Ucrânia, desculpa. E agora o presidente fala que somos solidários a todos os países que querem e se empenham pela paz. Disse na sequência: defendemos a soberania dos estados. E aí ele volta a falar sobre a relação comercial dos dois. Constatamos, então, retomamos a relação bilateral, né, comercial dos países a níveis anteriores ao da pandemia. Existe muito interesse também no comércio de fertilizantes, que foi o que você falou. Citou também da questão de tecnologia e de energia, e ali, claro, tentou se aproximar do presidente russo, mas respeitando o protocolo que ele tinha sido aconselhado, né, de não tocar nesse assunto, de não evitar falar se está de um lado ou de outro, mas defender a soberania e a paz entre os países.